Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, de um jeito bem diferente. Tô gravando com a frontal, porque eu preciso ver. Mas com vocês... meu carro novo. E eu vou falar um pouquinho aqui dentro sobre a sensação de ter conquistado isso. Bom, tô aqui dentro do carro já e quero compartilhar um pouco pra vocês essa questão da sensação de conquistar meu carro próprio com meu trabalho, com a internet e aos 19 anos de idade. E se vocês pararem pra pensar, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo de 2 meses atrás, se eu não me engano, aonde eu falava que eu tinha essa vontade de ter um carro, mas que ainda não era o momento, que eu tava focando em outras coisas, que eu ainda não via necessidade. Mas a real é que eu tava sem propósito, sem ambição naquela época. Vou compartilhar um pouquinho pra vocês, abrir um pouco o jogo de tudo que aconteceu nesses últimos 2 meses, tá? Vou ser totalmente transparente aqui. Esse vídeo provavelmente não vai pegar tanta view, então se você tá vendo isso, é um sinal de que você precisa ver isso e parar de se comparar e parar de ser desambicioso, não sei se existe, parar de não ter ambição na sua vida. Começando pelo início, eu moro nessa casa aqui, eu e minha namorada, a gente paga aluguel. Eu pago mais de 6 mil reais de aluguel. E é uma casa que me encantou muito no começo e depois a gente viu vários probleminhas vivendo aqui, morando aqui. E eu percebi que eu poderia ter pego algo melhor. Só que ao invés de eu focar na dimensão, na grandiosidade da casa, eu acabei focando nos problemas. E isso foi me deixando muito triste, muito depressivo. Eu comecei a não ter vontade de fazer mais nada, eu comecei a parar de gostar da minha casa, eu comecei até a cogitar diminuir meu custo de vida, porque algumas coisas estavam acontecendo ali para, de repente, eu olhar para isso e focar em outras coisas, em outros projetos e até economizar um pouco, ou, de fato, aceitar a derrota, tá? Eu trabalho com a internet, eu trabalho com várias coisas, e uma das minhas principais fontes de renda hoje é a minha parceria com o TikTok. Eu recebo por indicar novos sellers, eu recebo uma porcentagem de tudo que as pessoas que investem criando as contas com o meu link gastam, tá? E não, isso não é legal, isso não é imoral, até porque a plataforma funciona, dá resultados, então nada mais justo. E o TikTok é assim. E por vários meses eles atrasaram meses os pagamentos. Então o pagamento era para cair em março, eles pagavam em maio. Ficava 2 meses sem receber. E é valores altos, valores em dólar. 6, 7, 8 mil dólares mensais aí que a gente ganhava. E aí, esses atrasos e contas e tudo mais acabavam sufocando um pouco. E eu fiquei muito tempo parado as minhas operações porque eu entrei numa zona de conforto. Por isso que eu falo da ambição. Eu entrei numa zona de conforto cabulosa. Eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais montar loja, não queria mais vender produto, eu não queria mais estudar. Porque eu já tava num ponto confortável. Deixa eu só ver se tá pegando certinho o quadrão aqui. Acho que tá. Eu tava num certo conforto. E aí eu comecei a deixar isso cair. Cair na minha mente, cair nos pensamentos. Eu tava cogitando sair dessa casa, pagar a multa, pegar uma casa menor e virar mais um medíocre. Uma pessoa na média. Só que não foi pra isso que eu vim pra terra, não foi pra isso que eu vim pro mundo. Não foi pra isso que minha mãe me pariu, que meus pais me criaram. Eu quero ser um cara de sucesso, quero ser um cara, porra, multimilionário, bem sucedido, com empresas, com nome, principalmente nome. E eu vi que eu tava me perdendo. Esse brilho do Caio, brilho mesmo, tava se perdendo. E aí eu poderia ter me deixado cair, ter me deixado parado. Deixa eu só trocar o celular aqui. Deixa eu ver se não tá pegando minha mão aqui. Boa, tá top. Eu podia ter me deixado parar, deixado me levar pelo momento e desistir de tudo. Mas eu encontrei algumas pessoas que me ajudaram no caminho e transformaram a maneira na qual eu enxergo minha vida hoje. Fazem 3 semanas que eu tô nesse acompanhamento. Dessas 3 semanas, eu saí de um buraco onde eu tava, entre aspas, devendo uns 10, 15 mil por conta de atraso de pagamento, né? Então, eu tava com essa preocupação, eu não queria tirar de investimentos, e eu tava preocupado, não podia tirar de outras coisas. Então, assim, cara, eu também tenho esses problemas, tá? Não é porque eu faturei milhões na internet que eu tô multimilionário, não é isso.
Até porque eu faturei milhões muito novo e sempre falo isso, sempre fui muito imbecil com o dinheiro. Não respeitei o dinheiro e acabei me ferrando. Então comecei a me prejudicar, me prejudicar, me prejudicar. E eu percebi que boa parte do meu fracasso atual era culpa dos meus pensamentos, da qualidade dos meus pensamentos e da frequência que eu estava. Eu acredito muito nisso. Acredito em física quântica, acredito que os iguais se atraem e não é possível eu plantar pensamentos negativos e colher resultados positivos. Isso não existe, é matemática básica. E aí eu comecei a mudar a frequência dos meus pensamentos. Então, ó, primeira tasquezinha pra você. Agradeça. Tenha seu diário da gratidão. Agradeça por coisas que você tem e coisas que você ainda quer conquistar. Então eu lembro que quando eu tava no começo da minha jornada no digital, eu lia 48 Leis do Poder todo dia, eu acordava cedo, tomava banho gelado, agradecia. E eu era imparável, tinha uma aura absurda, uma energia muito boa. Desculpa, eu tô gripado. E depois que eu parei de fazer isso, parece que perdeu o propósito, perdeu a ambição, tava só me deixando levar, me deixando levar, me deixando levar. E coloquei na minha cabeça que quando eu alcançasse a minha casa própria, eu ia ficar feliz. Só que a felicidade não é isso, a felicidade é sempre você buscar novas metas. Eu sou um cara muito competitivo. Mano, vocês têm noção que esse é meu carro hoje? Tipo assim, eu sempre fui um cara que eu sonhei com a Lamborghini, que eu sonhei com a Ferrari, que eu sonhei com a Porsche. Mas não precisa começar com a Porsche, com a Lamborghini, com a Ferrari. Tem gente que tá vendo esse vídeo aqui agora e vai começar com um Gol. E vai começar com... Porra, parei de gravar aqui sem querer, foi mal. Tem gente que tá vendo esse vídeo aqui e vai começar com um carro mais simples. Mas é o melhor que você pode nas condições que você tem, até ter condições pra fazer melhor ainda. Então, porra, esse carro aqui tá fenomenal, cara. Tá absurdo, tá novo. Tá mexido, tá do jeito que eu quero, fazendo barulho. Porra, tá muito foda, mano. E eu percebi que eu tava perdendo essa ambição, então eu coloquei metas pra mim. E não, o carro não tava nessas metas. Eu não pensava em ter um carro tão cedo. Só que mudando a qualidade dos meus pensamentos, organizando a minha rotina e deixando aquela preocupação, aquela euforia, aquele medo, aquela ansiedade me consumir, eu fiquei imparável, cara. Eu nunca mais, nessas últimas 3 semanas, nunca tive mais um dia triste. Me reconectei com Deus. Tive pensamentos muito positivos e sempre que eu podia, eu tava agradecendo. Até lacrimeja aqui, eu sou bem aberto, transparente com vocês, pra vocês verem que é verdade. Então sempre que eu podia, eu tava agradecendo. Eu ia pra academia, minha namorada ia no patinete, comprei um patinete elétrico, e eu ia na bike, e eu pedalando lá, agradecendo e falando, cara, um dia eu vou ter meu carro, a gente não vai mais precisar pedalar pra ir pra academia, a gente não vai mais precisar cansar pra ir pra academia, a gente não vai mais pegar chuva pra ir pra academia. E vou viver a vida que eu sempre quis, só que eu não posso parar. E o meu medo era alcançar o carro e desistir da vida, e desistir dos meus propósitos, dos meus objetivos, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com a casa. Só que eu tava com essas pessoas que eu encontrei, que me ajudaram a filtrar e potencializar meus pensamentos. E agora já tem outras metas. Agora a minha próxima meta é minha casa própria. Depois um carro melhor. Depois é uma fazenda. Depois um segundo carro. E cara, sempre progredindo. Não é porque eu tenho que chegar lá. Não é porque aquilo vai me levar. Mas não. Eu sei que eu quero aquilo. Então eu vou viver aquilo. Já tá concretizado, já é meu. Mas eu preciso buscar. E se eu não tenho metas, não tenho planos, não tenho desejos passo a passo bem definido, eu vou chegar aonde, cara? Não tem. Eu sempre tive na minha cabeça, quem não sabe o que quer, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve. Eu acabei me levando isso inconscientemente. O nosso inconsciente prega peças na gente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com toda essa falação, eu não tava vendo carro, procurando carro, eu sempre procurei carro, sempre vi carro, mas eu tinha parado com isso, eu não tava mais vendo. Surgiu por acaso, eu nunca falei de Audi, eu sempre curti, achei respeitoso, mas eu sempre falei que o meu primeiro carro ia ser uma BMW, uma Mercedes, de preferência BM, eu sempre fui mais fã de BM e tudo mais. Só que eu queria um carro forte, um carro, porra, massa, um carro que eu curtisse, que fizesse barulho, um carro que eu ia ser feliz nele, sabe? E vi outras opções, eu ia pegar um Civic 2014, 2015, pagar ali meus 69 mil, 75 mil, 69 mil, 70 mil. E falei, cara, não vou pagar 60 mil num carro que eu não vou ficar feliz. O primeiro carro vai ser um carro que vai me deixar feliz. Quando eu entrei nesse Audi, foi paixão à primeira vista, comprei.
E não vou mentir pra vocês, não paguei no Pix, financiei, mesmo tendo algumas condições de poder fazer algumas formas melhores, preferi financiar para não descapitalizar outras coisas e também para ser condizente com a minha realidade. Às vezes eu quero pagar no Pix, às vezes eu quero coisar e acabo me atropelando, então eu não vou mais voltar para aquele ponto, o carro já é meu, já tá pago, pagar as parcelinhas aqui, depois a gente vai amortizando, vai diminuindo, enfim. Não preciso ficar pagando Pix para fazer status, para falar que eu sou milionário, que eu sou rico, não. Tenho uma condição de vida excelente hoje, graças a Deus, mas sempre quero mais. E lógico, pretendo sim pagar nos meus futuros carros no Pix, mas é uma experiência, tudo tem um começo, tudo tem uma primeira vez. E, enfim, tenha ambições, tenha metas bem concretizadas na sua vida e não coloque a sua felicidade, não faça com que, eu vou ser feliz quando eu ter minha casa. Você não vai. Você não vai. Você vai ficar realizado, você vai, caralho, eu sou foda, mas e agora? Pra onde que eu vou? Eu sempre coloquei na minha cabeça, e sempre falei isso em podcast, quando meu avô morreu, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu vou dar certo. Mas eu não coloquei o que era dar certo. Pro meu inconsciente, o dar certo é onde eu tava há um mês atrás. Com a minha casa, com a minha namorada, com a minha cachorra, vivendo sem meus pais, beleza. Mas pra mim, dar certo é, ser um cara de sucesso, multimilionário, várias empresas, só que eu não especifiquei isso pro meu inconsciente e ele me pregou peças. E ele quer que eu fique na zona de conforto. Seu corpo, seu cérebro quer que você fique na zona de conforto. Então saia dessa zona de conforto que você tá hoje, saia do comodismo que você está e começa, cara. Começa a fazer, porque só depende de você, velho. Só depende de você. E em 3 semanas a minha vida mudou da água pro vinho de novo. Lógico, já tenho condição, já tenho estrutura. Se fosse um cara do zero ia levar um pouco mais de tempo, porque o dinheiro que eu recebi foram de coisas que já existiam há muito tempo, mais de um ano. Mas começa, filtra seus pensamentos, canaliza suas emoções e joga energia positiva pra dentro da sua casa. Toda vez que você pensar negativamente, você cancela esse pensamento, pensa alguma coisa positiva, agradece, esteja sempre grato, porque o universo, Deus, a vida te põe pra cima de novo. Eu não vou acelerar o carro agora, porque tá de noite e o vizinho não gosta de mim. Mas eu vou mostrar pra vocês por fora como que ele é, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando. Aí, ó, meu patinete. Vamos aposentar ele agora. E tá aí o mochão. Tá aí o bichão, cara. Tá cabuloso, velho. Tá cabuloso. Isso aí. Depois eu mostro mais pra vocês. Mas em resumo, é isso. Tamo junto. Vai pra cima. Seja determinado que as coisas acontecem. E agradeça. Sempre.